Liderança. Esse é um tema que dentro do mercado digital pode ser responsável por alavancar os seus resultados ou destruir os seus lançamentos. Hoje, no episódio 11 do Nudge Sessions, a gente vai falar um pouco sobre liderança e sobre como ter uma liderança mais eficaz dentro do mercado digital. Então, hoje nós vamos aqui falar sobre liderança. Liderança é um tema muito sensível, porque envolve, entre outras coisas, o ego do ser humano e a performance da equipe. Então, a liderança ela tem sim um fator que contribui muito para a performance positiva ou negativa da equipe. E saber lidar com isso, saber lidar com a equipe, saber diferentes técnicas, maneiras de liderar, pode ser responsável por melhorar os seus resultados, né? Hoje em dia, depois de ter estudado um pouco sobre o tema, e eu falo um pouco porque eu acho que tem muito conteúdo sobre o tema, muitas visões diferentes sobre o tema, e o que eu vou trazer aqui hoje é um compilado de um pouco de tudo que eu li, estudei, vi em palestras, cursos, e que adaptei hoje para a minha empresa, para a minha agência de tráfego, que eu vou tentar ajudar vocês. Então, o primeiro ponto muito importante é que liderança eu não acredito que seja algo inato. Eu acho que sim, tem pessoas mais propensas, com um perfil mais de liderança. Mas eu acho que é algo treinável. Eu acho que através de feedbacks, de técnicas, a gente consegue construir bons líderes. De novo, pessoas com uma aptidão natural a isso têm a tendência a se desenvolver mais rápido. Mas a gente consegue desenvolver diversas pessoas para cargos de liderança. Então, liderança, por ser algo treinável, a gente pode, dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa equipe, promover pessoas a cargos de liderança. Nós, como não sendo líderes, podemos nos tornar líderes, e dentro do mercado digital isso é muito comum. Dentro do mercado digital, você provavelmente, como expert, começou fazendo seus lançamentos, contratou alguém para te ajudar, as coisas foram melhorando, os resultados foram aparecendo, você foi contratando mais. Quando você se deu conta, você está sim liderando uma equipe, uma empresa, pode ser de 2 pessoas, de 5, de 10, de 100, não interessa. Você está ocupando um cargo de liderança, mesmo que você não tenha ido lá, escrito seu currículo, deixado na porta de alguém para esse cargo. Então, como que a gente faz para ser um líder melhor, né? A primeira coisa é entender o que um líder faz dentro da organização. Qual que é o papel do líder no mercado digital, dentro de uma empresa de lançamentos, dentro de uma agência de tráfego, para que essa função seja desempenhada. Porque às vezes você pode estar confundindo também. Você acha que o papel do líder é um e na verdade é outro completamente diferente. Então, o papel do líder é criar e delegar processos, empoderar o time, assumir responsabilidade, é ser responsável pelo treinamento. Claramente eu não sou um bom líder na minha casa porque o gato se mete na hora que não é chamado. Né, senhor? Me dá licença. Então esses são os papéis do líder. Então quando a gente fala em criar e melhorar processos, toda empresa ela precisa de processos para funcionar, principalmente quando ela vai tomando tamanho. Você tem o processo de um onboard de um novo cliente, você tem o processo de um lançamento, dentro do lançamento você tem outros processos que são, vamos definir a big idea do lançamento, vamos escrever a copy, vamos gravar os anúncios, dentro de gravar os anúncios tem o processo de escrever o roteiro, então tudo isso é papel do líder, entender como é feito, escrever em um papel a maneira que é feita para que sempre que entra gente nova seja mais fácil de fazer, mais fácil de treinar. E quando a gente fala de processos também, é muito importante ter em mente que além de criar, é ajustar esses processos, porque processos eles não são fixos, eles mudam de acordo com o número de pessoas da equipe, até com o tempo algumas coisas começam a ser ineficientes e outras começam a ser mais eficientes. Então é muito importante que o líder tenha muito claro isso, que ele é responsável por criar e ajustar processos para facilitar o trabalho de todo o time. Outra função muito importante do líder é delegar responsabilidade. Quando a gente fala em delegar responsabilidade, eu quero que vocês peguem um exemplo que é um exemplo muito banal, provavelmente vocês já ouviram, mas que é o exemplo de um técnico de futebol. Então vamos lá, estamos falando do grande time do Grêmio,
onde o Grêmio finalmente, depois de anos de luta, contratou nada mais nada menos que Lionel Messi. Temos Lionel Messi jogando no Grêmio. E aí Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, escala Lionel Messi no gol. Vai ser horroroso. Você está pegando um talento, que é um talento espetacular, e está colocando ele na posição errada. Então o papel do líder é isso, é identificar esses talentos, é delegar responsabilidades certas para as pessoas certas. Então esse é o papel do líder, delegar responsabilidades certas para pessoas certas. Identificar dentro do time, dentro da equipe, quem é bom no quê, e conseguir, da melhor maneira possível, ajustar essas pessoas dentro desses locais. Tem uma frase que eu vi num curso que eu fiz agora há pouco tempo, que eu não vou me lembrar o nome da pessoa que falou, mas vai aparecer escrito aqui embaixo, que essa pessoa falou o seguinte, que o papel do líder é fazer as pessoas fazerem o que tem que ser feito e não os que elas gostam todo o tempo. Então é basicamente isso, é identificar onde as pessoas são boas e fazer elas fazerem os que elas são boas, independente se elas gostarem daquilo ou não. Se elas gostarem, baita bônus. Se elas não gostarem, elas vão ter que fazer igual. Então esse é uma tarefa extremamente importante. Outra questão muito importante para o líder é empoderar a equipe e oferecer feedbacks construtivos. Feedback é extremamente importante. Eu falo isso dos dois lados, tá? Eu falo isso hoje sendo dono de uma agência, onde eu tenho um time abaixo de mim, e eu sinto que é muito importante eu estar passando para eles o que eles estão fazendo certo, o que eles podem melhorar, para que eles tenham essa consciência, porque eu já estive do outro lado. Eu já trabalhei em uma agência onde essa cultura de feedbacks, ela existia, mas ela não existia da maneira que ela deveria existir. Os feedbacks não eram construtivos, as coisas não corriam muito bem. E o que aconteceu? Eu fiquei perdido. Eu não entendi o porquê que eu estava lá, eu não entendi o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Isso mescla outra função do líder, que é garantir a visão e a cultura da empresa, ser esse guardião da cultura da empresa para os seus subordinados. Então, com feedbacks construtivos, você tem uma excelente ferramenta para manter a sua equipe engajada, para mostrar para eles onde estão os gargalos, para que você construa um time que faça aquela função melhor que você. Porque no final do dia, o verdadeiro sucesso de um líder é que ele tenha montado um time que não precise dele para fazer o que eles têm que fazer. Um outro exemplo que a gente pode trazer de liderança dentro desse contexto é um pai para filho. Se você tem filhos, ou se você não tem, mas você deve imaginar como é ter um filho, você provavelmente quer sempre o melhor para o seu filho. E geralmente o melhor não é o que ele quer. Então você precisa ser firme em algumas decisões, oferecer esse feedback de que não é o melhor caminho, a gente vai pelo outro, porque eu sei o que é melhor para você nesse momento, porque eu já passei por isso. É muito importante as pessoas entenderem o porquê que elas não podem fazer as coisas do jeito que elas estão fazendo. Ou é porque está errado, ou é porque é um caminho mais longo, e independente de uma das duas opções, ela tem que entender que você já passou por aquilo, você já errou, você já fez esse caminho mais longo e está ali para facilitar a vida dela. Essa relação, ela não pode ser uma relação de afrontamento, de beleza, eu vou fazer do outro jeito para provar para ele que dá para fazer. Não pode ser assim. Essa relação tem que ser construída através de feedbacks construtivos, para que sempre que esse feedback for dado, seja ele positivo ou não, ele seja interpretado não de maneira pessoal, mas de maneira profissional, para que o trabalho melhore e a empresa como um todo cresça. E você, como líder hoje na sua empresa, seja você expert liderando todo mundo embaixo de você, seja você estrategista, seja você com a sua agência de tráfego, seja você líder em alguma esfera da sua vida. Um ponto muito importante é que você vai ser responsável também por formar novos líderes. E a formação de novos líderes ela é muito desafiadora. Porque apesar da pessoa não precisar ter o perfil característico e exato de líder, quando você vai promover alguém para essa posição, é interessante que ela já tenha um treinamento, um conhecimento ou uma aptidão para tal. Por quê? Porque às vezes você promove alguém por uma excelente capacidade técnica que aquela pessoa tem naquela função,
você promove ela, ela não é boa líder porque ela não tem aptidão, porque ela não foi treinada, e aí é sua responsabilidade treinar, e aí você acaba perdendo um ótimo profissional técnico e ganhando um péssimo líder. E aí depois você não vai conseguir trazer de volta essa pessoa para a função técnica dela, porque ela não vai querer, e aí você vai ter um grande problema para resolver dentro da sua organização. Então é sua função também identificar o perfil das pessoas e saber quem você pode promover a líder e quem você não pode promover a líder. Além, claro, de capacitar essas pessoas para que um dia elas possam ascender dentro da sua empresa. E a tarefa mais árdua e importante de um líder, na minha visão, e essa visão é compartilhada com outros autores, outras pessoas que eu vejo que também compartilham dessa visão de que é a tarefa mais importante, mais árdua, que é assumir responsabilidade sobre os resultados que acontecem, sobre os resultados ruins que acontecem. Porque quando o resultado é bom, é seu dever como líder enaltecer que todo mundo fez um bom trabalho. E quando o resultado é ruim, é a hora de bater no peito e falar, foi ruim, porque eu não soube comandar o meu time para atingir aquela meta, aquele resultado. E isso é muito difícil, porque, como eu falei lá no começo, envolve algo chamado ego do ser humano. E o ego do ser humano ele pode ser do tamanho dessa sala que eu estou agora, do tamanho de Florianópolis, que é onde eu estou gravando agora, ou do tamanho desse Brasil. Então é muito complicado para o ego admitir que ele tem que assumir 100% de responsabilidade sobre o erro, que às vezes nem foi dele, foi de um liderado dele. Mas como é um liderado, é responsabilidade dele. E aí, depois de falar de todas essas funções, obrigações, o que o líder ele tem que ser e fazer dentro da empresa, a gente tem uma diferença muito grande entre liderar pessoas presencialmente, que acontece com muita frequência no mercado tradicional, e liderar pessoas remotamente, que é muito comum no mercado digital. E sim, liderar de maneira remota é muito mais difícil, porque você não tem o olho no olho, você não tem aquele feeling, você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes ela abre a call com você, ela está sorrindo, acaba a call, ela desliga, ela está chorando, você não sabe o que está acontecendo e não consegue ter esse feedback. Então, para você que é um líder hoje de uma equipe, da sua própria empresa, do seu lançamento ali dentro do mercado digital, sim, é muito mais difícil. A minha dica, e é o que eu tento fazer aqui como líder também de uma empresa 100% remota, é estar em constante contato e comunicação com seus liderados. Tente entender o que está se passando na vida deles através de conversas 1-a-1, através de feedbacks mais de uma vez durante a semana. Quanto mais contato você conseguir ter com seus liderados, melhor para conhecer eles e para entender se eles estão realmente dentro da cultura da empresa, fazendo aquilo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito. Mas sim, é um desafio muito maior. Você quer ter a sua vida facilitada na hora de liderar, monte um time presencial que eu garanto que vai ser não fácil, mas mais tranquilo ter controle disso do que com um time completamente remoto. E falando da minha experiência pessoal, né, como líder de uma empresa 100% remota, o que a gente faz aqui para tentar manter todo mundo engajado? Semanalmente, 1-a-1 com todos os colaboradores. Então, por que todos os colaboradores? Porque não são muitos. Hoje a gente está em 5 pessoas aqui. Se fosse uma empresa com 100, eu acho que seria mais ideal você fazer 1-a-1 com seus líderes e os líderes fazerem 1-a-1 com os... e assim sucessivamente. Mas isso é importante, ter um momento que vocês possam conversar de maneira mais descontraída. Então, que seja numa daily, por exemplo, onde vocês vão passar as tarefas do dia, ter aquele momento para falar bobagem mesmo, para tentar criar essa amizade, é muito importante, porque isso é o que a gente perde não estando no presencial. Quando a gente está no digital 100% remoto, a gente não tem aquele happy hour, a gente não tem aquela saída para tomar um café, a gente não tem aquele almoço de sexta-feira com a equipe, que cria laços não só dentro do trabalho, mas de amizade que facilitam o trabalho. Então a minha dica para você que tem uma equipe 100% remota é essa, crie
mais pontos de contato com a sua equipe durante a semana e crie pontos de contato informais também. Nem que seja um happy hour, última sexta-feira do mês. Na época que eu trabalhei em agência como funcionário, tinha toda a última sexta-feira do mês, tinha um happy hour. Pô, era um momento muito da hora, porque a gente só ligava a câmera e falava bobagem, assim. Então era um momento muito legal, onde todo mundo... Eu construí boas amizades que até trabalham comigo hoje, que vieram de lá por causa disso, por causa desses momentos de descontração. Então isso é algo que eu faço aqui, que eu quero passar para vocês como uma dica para aumentarem essa percepção de como estão indo seus liderados, de como eles se sentem, para que vocês se conheçam mais. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, ser um bom líder no mercado digital envolve ser rápido e ágil na tomada de decisões, estar aberto a mudanças, se comunicar bem, fazer feedbacks com o seu time, dar feedbacks, receber feedbacks do seu time, empoderar a sua equipe e assumir 100% responsabilidade sobre os resultados. Você fazendo tudo isso, eu tenho certeza de que talvez você já seja um bom líder e vá melhorar, e se você está enfrentando problemas, implementando isso que eu falei aqui, você conseguirá ter bons resultados no que envolve esse âmbito da liderança do seu time. Espero que tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, a gente já passou de 1000 inscritos. Elementos de festa caindo agora para edição. Já passamos de 1000 inscritos, já temos vídeos com ótimas visualizações, então eu espero que vocês gostem, se inscrevam, curtam, compartilhem com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo e até a próxima.